Grande parte da genialidade das irmãs Wachowski em criar Matrix foi a de juntar várias referências, filosofias, livros e autores para construir um filme cheio de ação, com cenas épicas e um roteiro para explodir a cabeça da gente e fazer a gente questionar a própria realidade que a gente vive. E agora nesse vídeo você vai conhecer algumas referências que inspiraram Matrix. Então roda a vinheta e bora pro vídeo. Fala gente, Márcio aqui do Antessala Cinema e Vídeo, seja muito bem-vindo. Aqui eu posto vídeos semanais sobre filmes e séries, então se você ainda não é inscrito, já aproveita para se inscrever e ativar as notificações para ser avisado sempre que eu postar um conteúdo novo. E se você já é inscrito, meu muito obrigado pela sua participação, pela sua presença nesse canal. Dito isso, bora para o conteúdo do vídeo de hoje. A primeira referência mais clara para quem presta atenção, porque ela aparece logo na segunda cena do filme, é o livro Simulacro e Simulação de Jean Baudrillard. Nesse livro, o autor defende a ideia de que simulacros são cópias que representam elementos que nunca existiram ou que não possuem mais o seu equivalente na realidade. Simulação é a imitação de uma operação ou processo existente no mundo real. O livro também diz que o simulacro nunca é aquilo que esconde a verdade, é a verdade que esconde o que não existe. O simulacro é verdadeiro. Olha que interessante isso, gente. Se a gente transpõe isso para Matrix, a Matrix seria o simulacro. A Matrix é verdadeira, existe ali aquela simulação. E ela representa algo que não existe, que é aquele mundo dos anos 90 que é representado na simulação. A simulação em si seria o simulacro, aquele mundo falso seria a simulação. A Matrix, então, é um simulacro que traz uma simulação de um mundo que não existe mais. E isso se encaixa perfeitamente no conceito da obra. Simulacro e simulação influenciou tanto em Matrix que foi dada uma cópia para que os atores pudessem ler esse livro antes mesmo de ler o roteiro. Outra referência interessante é o anime Ghost in the Shell, que além de ser uma grande inspiração no visual de Matrix, também possui o conceito de um humano com partes mecânicas, modificado quase totalmente a ponto de se tornar um robô. Esse conceito teria sido reproduzido em Neo, que em vez de robô, seria um humano e um programa. Pelo menos tem muita gente que pensa dessa maneira, que entende dessa forma. E aqui, se a gente for visitar a cultura cyberpunk, a gente vai lembrar de outras definições interessantes. A gente tem robô como conceito popular que traz aquela figura mecânica que cumpre determinações e programações. A gente tem o android, que seria um robô com aspecto humanoide e dotado de inteligência artificial. A gente também tem, por fim, os ciborgues, que seriam pessoas com implantes mecânicos que as tornam meio humano e meio máquinas. Um filme que mostra bem pra gente a questão dos androids é Blade Runner, que inclusive conta com um remake que foi, na verdade, uma continuação do primeiro filme da década de 80, se não me engano. Inclusive agora em 2022 vem uma série sobre Blade Runner. E se você gosta desse assunto e quer ver essa temática sendo abordada aqui no canal, me conta aí nos comentários. Mas voltando, Matrix usa e abusa também de referências bíblicas. No começo de Matrix Reloaded, quando o Smith vai entregar o plug a Neo como demonstração de sua libertação, a gente vê que a placa do carro de Smith é uma referência a Isaías capítulo 53, versículo 16, que diz: "Veja, fui eu quem criou o ferreiro, que sopra as brasas até dar em chama e forja uma arma própria para o seu fim. E fui eu quem criou o destruidor para gerar o caos", sendo que em inglês o ferreiro significa Smith. Também a Nabucodonosor, além de ter o nome de um rei babilônico que aparece na Bíblia, tem uma referência na nave que cita: "E os espíritos imundos, vendo-o, prostaram-se diante dele e clamavam dizendo: Tu és o Filho de Deus." A própria construção dos personagens guarda correlação com os personagens da religião. Então a gente tem o arquiteto que atua como o criador de tudo, como o Deus do lugar. A gente tem um oráculo que cria a conexão do arquiteto com os humanos, então ele seria o Espírito Santo. A gente tem um Salvador que se sacrifica para salvar a todos, ou seja, o Neo atua como Jesus Cristo. O Neo é destinado a salvar a humanidade e é traído, e essa traição leva à sua morte, porém ele ressuscita, provando a todos que ele é realmente escolhido. E essa história é bem familiar, não acho? O Cypher atua como Judas, que traiu Jesus. O Morpheus pode ser comparado tanto a Pedro, por ser o apóstolo mais fervoroso e com mais fé, ou a João Batista, que iniciou Jesus em sua jornada quando batizou. Embora clara semelhança de Neo com Jesus Cristo, seu nome na Matrix é Thomas Anderson, o que faz uma alusão ao apóstolo Tomé, que assim como Neo é cético e precisa ver para crer. Ainda tem o Merovingio ainda, que é o dono de um lugar chamado Hell, ou seja, o Merovingio seria um anjo caído. Na Bíblia é definido como o Lúcifer, como o Satã. Outra clara inspiração para Matrix, sem dúvida, é o mito da caverna de Platão. Basicamente, Platão defendia que o mundo no qual vivemos era só um fragmento do mundo das ideias, que seria a verdadeira realidade. Para ilustrar essa ideia, ele desenvolveu um mito. E nesse mito a gente tem que algumas pessoas
pessoas que estão acorrentadas numa caverna desde o seu nascimento até a sua vida adulta, de modo que só podem olhar para uma parede na sua frente. Atrás dessas pessoas existe um fogo que fica sempre aceso. Pessoas vão dar comida e água para elas de tempos em tempos, mas a única coisa que elas conseguem ver são as sombras dessas pessoas e deles mesmos. Para eles, aquelas sombras são tudo que existe. Eles são aquelas sombras e a única realidade é aquela. Eles não fazem ideia do que tem fora daquele lugar. Um dia, um desses homens é libertado e sai da caverna. No começo ele fica confuso e assustado. A luz do sol cega os seus olhos, que nunca tinha enxergado uma luz tão intensa ou mais forte que a fogueira da caverna. E aqui um parênteses para lembrar Neo perguntando por que sua visão doía. E Morpheus respondendo que é porque ele nunca tinha usado a visão antes. Continuando o mito, as pernas do liberto doem porque ele nunca andou na vida. E aqui outro parêntese, os músculos de Neo têm que ser reconstruídos porque ele nunca os usou. E para finalizar o mito, o liberto fica maravilhado com as cores e coisas desse admirável mundo novo. Depois ele volta para a caverna e tenta avisar e convencer os seus amigos a sair, mas eles não acreditam. Pensam que é mentira ou que provavelmente ele ficou maluco, porque não conseguem conceber outra realidade fora daquela. A gente poderia passar o dia todo aqui analisando Matrix e comparando com o mito da caverna e a gente teria inúmeras referências. As semelhanças são tantas que Matrix é considerado a versão moderna do mito da caverna, que já possui quase 2.500 anos. Outra referência interessante e que inclusive vem mais forte do que nunca em Matrix Resurrections, o livro Alice no País das Maravilhas de Lewis Carroll. Para quem nunca leu o livro ou assistiu o filme ou animação, Alice segue o coelho branco até cair em sua toca, onde encontra o País das Maravilhas. Lá ela encontra uma terra encantada de sonhos, onde tudo é possível. Em Matrix, a gente tem a icônica frase: siga o coelho branco, o que leva Neo a sair de sua casa seguindo a garota que bate em sua porta com a tatuagem um coelho branco nas costas. Morpheus também cita: agora você deve estar se sentindo como Alice escorregando pela toca do coelho. Ao contrário do livro, Neo não segue o coelho branco para um mundo maravilhoso de sonhos, mas para a cruel verdade que é apresentada a ele como sendo o mundo real, a realidade de Zion. Além disso, há uma referência sutil a Alice através do espelho, quando Neo está indo para o mundo real e ele toca em um espelho. Então começa a ser coberto por aquele espelho, o material daquele espelho. E em Resurrections essa referência já se tornou tão direta que os espelhos se tornaram portais para eles agora. Também o livro Neuromancer, de William Gibson, praticamente iniciou a era e influenciou a maioria das obras do Cyberpunk. Com Matrix não seria diferente. Aqui a gente tem conceitos-chave para a obra como o cyberespaço e o próprio conceito de Matrix, já que esse termo vem diretamente do livro. Já em Sandman, de Neil Gaiman, a gente tem o conceito dos 7 perpétuos, que são manifestações antropomórficas de aspectos comuns a todos os seres vivos. Antropomórfico vem da junção das palavras gregas antro, que é homem, e mórfico, que é forma, ou seja, que tem forma de um ser humano. Os 7 perpétuos desse livro são o destino, a morte, a destruição, o desejo, o desespero, o delírio e o sonho. A história de Sandman é o seguinte: do ponto de vista do sonho, o sonho é preso por um grupo de humanos que almejava prender a morte, que é a irmã mais velha do sonho. E esse grupo de humanos queria se tornar imortal. Então eles iriam prender a morte, como a morte não poderia matar mais ninguém, eles iam se tornar imortal. Só que eles falham e capturam o sonho. De maneira equivocada, acabaram capturando o sonho. O sonho é concebido por vários outros nomes e um deles é Morpheus. E aqui a gente vai lembrar que no primeiro filme o Morpheus também é capturado. O nome Morpheus, entretanto, é ainda mais antigo e vem de deus grego do sonho. No livro, o sonho guarda o mundo imaginário de cada sonhador, várias realidades alternativas e seres imaginários. Existe um conceito bem interessante também nesse livro. Os deuses vivem primeiro lá nesse plano para depois assumirem o seu papel como divindades. Pode ser um pouco forçar a barra, mas o Neo precisou primeiro viver na mente de Morpheus como escolhido, para depois se tornar verdadeiramente escolhido. Outra obra interessante da qual é difícil apontar o que foi que influenciou de fato Matrix é o Mágico de Oz. A gente vê clara referência a essa obra quando em Matrix Neo está no procedimento para ser libertado e o Cypher diz a Neo: aperte os cintos, Dorothy, porque o Kansas está dizendo adeus. E na verdade a tradução não vem dessa maneira. Na tradução que foi passada pra gente, ele diz: aperte os cintos, Dorothy, porque o Kansas vai sumir do mapa. Outro livro que não pode se deixar de fora e que foi outra das leituras obrigatórias para os atores antes do roteiro é Fora de Controle, de Kevin Kelly. Esse livro apresenta a ideia de que uma rede de pessoas interconectadas produz uma espécie de supercérebro. Esse conceito se aproxima muito mais da ideia inicial das irmãs Wachowski, que ao invés de baterias, os humanos conectados à Matrix teriam seus cérebros usados como uma unidade de processamento. No entanto, o estúdio acabou mudando o conceito por ser complexo demais. Aliás, esse é um conceito que faz muito mais sentido do que falar em usar seres humanos como baterias, já que um ser humano gasta muito mais energia do que gera. Sabendo que o cérebro tem aproximadamente 86 bilhões de neurônios, mesmo hoje em dia, o melhor computador que simula um cérebro não conseguiu chegar ainda ao seu primeiro bilhão, e gastando muito mais energia do que um cérebro para isso. Então faria muito mais sentido
as máquinas usarem a gente como processadores do que como baterias. Inclusive, eu não duvido que esse conceito venha aparecer agora na nova versão da Matrix. Talvez um pouco do que foi dito antes venha se revelar como uma mentira arquitetada para manter as pessoas sob controle. Temos também como referência de Matrix o livro Social Systems, de Dylan Evans, que fala sobre psicologia evolutiva e também foi uma das leituras recomendadas ao elenco. Porém, sobre esse livro especialmente não consegui achar muita coisa, nem mesmo PDF para fazer uma leitura rápida e passar alguma coisa para vocês. Então, se alguém aí já viu esse livro ou tem algum contato com ele, quiser deixar para mim nos comentários, a gente pode explorar um pouco mais isso aí no futuro. E para finalizar, algumas menções honrosas são o filme Cidade das Sombras, de 1998, que apesar das semelhanças não chegou a influenciar Matrix, uma vez que nessa época o próprio roteiro de Matrix já estava concluído. Mesmo assim, vale a recomendação para quem gosta do tema. E também Golaia, um conto de Neil Gaiman, que foi baseado no script original de Matrix, utilizando aquele conceito de sermos unidades de processamento em lugar de baterias. E se eu deixei alguma coisa de fora, alguma coisa que você considere relevante, me conta aí nos comentários. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, compartilhe o vídeo. Me ajuda a fazer esse canal crescer cada vez mais. Aproveita para me contar aí nos comentários o que você achou dessa análise. Alguma coisa do que eu falei fez sentido para você? Comenta aí embaixo. E não esquece de curtir o vídeo e também de se inscrever e ativar as notificações. E se você achar que vale a pena, compartilhe esse vídeo. Mande para o máximo de pessoas que você puder. E já aproveite também para seguir a gente no Instagram e no Twitter. Valeu demais pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima.